Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje está de volta aqui comigo o William Sanches. Você já conhece, já tem ouvido suas palestras, já o conhece como comunicador, tanto de rádio quanto de televisão. E hoje ele nos traz outro livro também interessante, que eu acho que vai ser muito bom para o planejamento do ano novo. Ele tem como título O Poder da Espiritualidade. Seja bem-vindo mais uma vez, William. E vamos repensar. Vamos. Vamos repensar. Eu acho que é esse, né? Eu acho que esse objetivo é esse mesmo, né? Você está sempre fazendo as pessoas repensarem, pensarem, raciocinarem, que eu acho que é isso que é importante na vida. Eu estou sempre pensando. Às vezes eu falo, nossa, eu queria parar de pensar um pouco, né? E a minha cabeça não para. E eu vejo tantas histórias. São pessoas que me escrevem, às vezes, no rádio, os e-mails, são pessoas que passam comigo lá no meu consultório à tarde. E são histórias que eu falo, meu Deus, eu não imaginava que existia uma história tão... Você vê nas novelas, às vezes, histórias, você fala, não, isso é só coisa de novela. Olha, tem cada coisa na vida real. Mas é interessante que esse livro eu escrevi a partir de um problema que eu tive de saúde aos 30 anos, eu estou com 33 agora, então tem 3 anos que eu tive esse problema. Eu sofri um infarto aos 30 anos e eu vivi uma vida de muito exagero em todos os sentidos, trabalho, comida, passeios, não sei o que, totalmente desequilibrado. Eu gostava já do tema da espiritualidade, era algo que me tocava, mas ainda não me movia, não me movimentava realmente internamente para que eu tivesse uma transformação. E eu lembro que eu não falava não. Eu precisei aprender a falar não. Então eu recebia muitos convites para trabalhar e sempre falava sim, e muitos convites de palestras, e eu não tinha vida social, não tinha vida afetiva. E por incrível que pareça, Isilda, quanto mais eu trabalhava, a minha vida também financeira não era boa. Então, assim, o dinheiro escapava porque eu tinha sempre fazendo exame médico, sempre quebrava um pé, estava doente, gastava com remédio, gastava com tratamentos. Eu falei, pera um pouco, tem alguma coisa errada, mas eu não parava. Não sabia o que era, não né? Sabia Não tinha encontrado ainda. Eu não tinha encontrado o equilíbrio. Então, eu havia feito muitas palestras fora de São Paulo e eu lembro que eu estava com a imunidade muito baixa. Eu tinha emagrecido bastante, mas eu estava com a imunidade muito baixa, muito cansaço. Hoje eu tomo vitaminas, eu tenho um cuidado muito maior com essa questão da imunidade. Porque a gente lida com muita gente, né? Então, às vezes a pessoa está com um vírus que nela não faz nada, mas pula em você, está com a imunidade baixa, bum, te detona. Então, é interessante que de lá para cá, dificilmente eu não fiquei nem gripado mais depois dessa transformação que eu tive. Mas eu lembro que eu fui viajar em uma dessas palestras fora de São Paulo e eu peguei a gripe H1N1, que foi um surto de gripe H1N1, mas não conheci ninguém que teve e eu tive essa gripe. E eu não sabia que eu estava com a gripe H1N1, para mim era uma gripe. Eu fui deitar, tomei um remédio desses para gripe e no meio da noite eu passei muito mal e eu não sabia, mas eu estava sofrendo um infarto. Era a véspera do Dia das Mães. E aí minha mãe mora comigo e a minha mãe me socorreu, eu passei muito mal, fui de ambulância, tudo para o hospital. Quando eu entrei no hospital, a médica falou, ele está infartando, né? Então eu tive um infarto aos 30 anos, eu fiquei durante 7 dias na UTI, entubado, e o médico falou, a médica que me cuidou de mim disse assim, olha, infarto aos 30 anos a pessoa morre. E eu não contei para ninguém, porque eu morri. Então eu tive uma experiência muito interessante, porque durante alguns, eu não sei se foram segundos, minutos ou horas, eu sei que eu saí do meu corpo e eu consegui me ver. E eu vi a minha vida. Então eu me vi na cama e vi a minha vida. E eu percebi que todo aquele trabalho que eu fazia era uma fuga de uma depressão. Então eu estava em depressão. Então eu subia no palco, fazia todo mundo feliz numa palestra, eu era simpático com todo mundo, mas eu estava deprimido. Então tem muita gente que está deprimida, mas mostra para os outros que não está. Sim. Então está sempre aquela coisa muito legal e eu fazia todo mundo bem, e eu voltava para casa triste. Então era uma fuga esse trabalho que eu fazia. E quando eu saí do corpo e eu me vi de fora, eu não queria voltar mais. Eu falava, não, por que eu vou voltar? Não quero mais. Eu quero ir para a espiritualidade, não quero... Está sossegado? Mas na verdade era uma fuga tão grande, uma depressão aqui, que eu queria ir embora. Só que nesse momento eu vi a minha mãe saindo do quarto amparada pela médica chorando. E naquele momento eu percebi que eu não podia ir. Então eu pedi para Deus para ficar, eu pedi uma nova oportunidade para Deus. Eu lembro eu falando muito com Deus, pedindo uma oportunidade para ficar.
E Deus me deu essa oportunidade, eu estou com 33 anos agora, e a partir desse momento, eu passei a ter toda uma transformação de vida e eu passei a trabalhar só com as questões da espiritualidade. Então eu parei de fazer um monte de coisa que eu não gostava. Mais, porque sabe que na vida tem uns ciclos que se encerram. Sim. Eu sempre adorei dar aula. Eu dei aula durante 15 anos. Quando chegou uma época, eu não queria dar aula mais. Então eu parei de dar aula. Sim. Então, quer dizer, eu fui fazer coisas que me davam prazer, né? E incrível como a minha vida prosperou. A abundância chegou em vários aspectos. Financeiro, a vida afetiva, a vida, a saúde, a abundância e prosperidade em todos os sentidos da vida. E para mim foi incrível. Quando eu escrevi esse livro, O Poder da Espiritualidade, foi contando para as pessoas esse meu relato, que eu simplifiquei aqui, resumi. E depois eu coloco algumas lições, algumas chaves que eu posso conversar com você sobre elas, se você quiser. Porque essas lições eu acho que cabe a muitas pessoas, porque quando você fala assim de você gostava de dar aula, mas parou, eu acho que as pessoas têm dó Medo. medo. Medo de parar, de medo de mudar, perder o emprego. De não conseguir sobreviver. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse medo, sabe? Porque o mais do que você ter dinheiro, é você saber que você pode ganhar dinheiro em qualquer situação. Do momento do país, ou momento da sua vida. Então, assim, eu posso ficar desempregado, mas eu cozinho super bem. Eu vou vender uma marmitinha aqui para o meu bairro, para uma obra que está construindo aqui perto de casa. Sim. Então, é ganhar dinheiro em todas as situações. O poder da espiritualidade é a gente perceber que nós somos fluxo da nossa própria vida. Tudo que eu sofri não foi castigo de Deus, não foi karma. E muito menos resgate. Foi algo que eu construí. E graças a Deus, eu consegui entender a minha vida, porque eu sempre li, pesquisei, me questionei. Agora, tem muita gente que não consegue enxergar os sinais da vida. Então, quando você usa da intelectualidade para enxergar os sinais da vida, você consegue perceber muitas coisas que você não precisa mais ficar levando cacetada na vida para mudar. Você pode mudar através da inteligência. Pois é. A vida tem duas maneiras de falar com a gente. Uma através da dor, a outra através da inteligência. Lembrando Jesus, né? Conhecerás a verdade te libertará. Se você vai estudar, se você vai aprender, você vai saber como fazer, né? Muito bom. É isso. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta Voltamos já. Voltamos já já.